Senhor Deus, te agradecemos por estar aqui nessa aula, Senhor. Te peço, Pai, humildemente, que abra as nossas mentes, Senhor, para que esse estudo, Senhor, penetre na nossa alma e seja o intuito de pregar a tua palavra, de levar a tua palavra a todas as almas que necessitam de ti. A te agradeço por mais esse dia e por mais essa aula. Em nome de Jesus, amém. Bom, mais uma vez quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor aí, os irmãos que entraram depois, a Nani, a Érica, e nós vamos começar essa aula agora, né, que é uma aula muito interessante, uma aula muito, que elucida várias dúvidas que o povo tem, né, como a primogenitura do povo de Israel, né, eu estou compartilhando aí com vocês uma imagem que eu já passei no grupo, tá? Para vocês entenderem, não sei se está muito pequeno aí para vocês, eu tenho uma outra imagem se estiver muito pequeno. Não, dá para enxergar. Eu, pelo menos, de óculos, né? Sem óculos. Então aí é a árvore genealógica de Jacó, né? As tribos, né? De Rubem, Simeão, Levi, Gade, Asser, todos estão aí nessa imagem. Mas é muito importante a gente se ater à primogenitura, porque essa lição aqui a gente vai ter que entender bem dessa parte de primogenitura, tá? Porque aí você vai entender muito bem de onde vem os 144 mil, que como eu fiz na enquete, é que assim, tem várias teorias sobre os 144 mil, tá? Eu já conversei com o bispo sobre isso, nós entramos, temos o mesmo consenso dessa parte, e eu creio, irmãos, que seriam da tribo, da 144 mil israelitas, tá? Que a palavra no Apocalipse 7 não dá margem para a gente entender que sejam cristãos, que apesar de pela fé nós somos filhos de Abraão, né? Mas ali eles falam das 12 tribos, eles falam que Deus fala ali para João que vai ser das 12 tribos e descreve exatamente as 12 tribos, certo? A tribo de Judá, a tribo de Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés. Então, agora eu quero dar uma entrada nessa parte para vocês entenderem, tá? O porquê. O bispo perguntou na aula passada por que Ruben não é o primeiro a ser citado, né? E agora, com esse slide aí da primogenitura, você vai entender, né? O porquê da tribo de Dan e de Efraim não estarem discriminadas nesse Apocalipse 7, tá? Então, nós vamos começar por aí. No caso, aí vocês estão vendo, né, que onde está o mousezinho aqui, ó, começa por Abraão, certo? Abraão, que teve Ismael e Isaac, né? A primogenitura foi, todos os que tiver de verdinho é que pegaram primogenitura, ok? Os que estão em marronzinho foi o que perderam a primogenitura, certo? A Isaac, Esaú e Jacó, todos conhecem a história de Esaú e Jacó, que Jacó comprou por um guisado, né? Comprou a primogenitura, né? E de Jacó seria Ruben, só que Ruben, ele foi, me corrija se eu estiver errado, bispo, mas ele perdeu a primogenitura, assim, no momento em que Jacó descobriu que ele tinha relações com a sua concubina. Dormiu com a concubina. Ele tinha relações com a concubina de Jacó. Então, sim, neste momento, Jacó tirou a primogenitura, tanto é que na Bíblia fala sobre a túnica, né, que ele dá a José, por isso que José aparece de verde aqui. Praticamente, ele está dizendo, quando entrega a túnica a José, ele está dizendo assim, olha, você agora é o primogênito, você que vai dar a linhagem à primogenitura. E de José nasceu Efraim, que seria o primogênito, e Manassés.
E aí vem aquela dúvida, eu quero que os alunos me ajudem agora. A gente já falou um pouquinho na aula passada, quem estava. Por que a tribo de Dan e Efraim não está relacionada em Apocalipse 7? Queria que vocês dessem suas opiniões. Dê suas opiniões aí. E interessante que a tribo de Judá, é o quarto filho, né? Isso. Pode ver aqui na primogenitura que o irmão pôs aí, ó, tá Rubens, Simeão, Levi e Judá. Fala lá, irmão. Quando você vê nas linhagens do Apocalipse, aqui está invertido, né? Judá está em primeiro. Isso. É isso, né? Isso. Aí a gente fica analisando por que Judá está em primeiro. Vocês querem uma explicação rápida? Pode falar, irmão Vitor, que levantou a mão aí. É sobre a pergunta, né? Por que Dan não é contado entre as tribos, né? Porque era uma tribo idólatra. Isso. Isso. Por aí. E Efraim? Já que o irmão falou de Dan, fala de Efraim também. Efraim também era idólatra? Que Efraim é o primogênito de José. Então, mas ele foi chamado de uma tribo idólatra também? Ah, tá. Isso, mesmo motivo, tá? Mesmo motivo. Não é só idolatria, moralidade, tudo veio. Quando a gente entra nessa parte, então aí tem a parte de idolatria, moralidade, tem várias coisas. E eu até estão junto. Aqui, na passada, que foi de Deuteronômio 29, eu não vou ler tudo, que é muito extenso, é do 16 ao 20, mas eu vou ler o 20, tá? Que fala a respeito da idolatria. No versículo 20 está escrito assim: o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro já será sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Então, aqui, se você olhar o contexto desse capítulo de Deuteronômio, Deus estava dando uma lição sobre a idolatria. Então, aí, a gente entende que nós, se pegarmos a idolatria em nosso coração, Deus apagará o nosso nome dele, de diante dele. Então, por isso que a tribo de Dan e Efraim não são lembradas. Tá? Por quê? Por causa da idolatria, imoralidade, pecado, várias coisas que eles fizeram, normalmente Deus não é homem para que minta. Então, se Deus falou que apagaria o nome da uma pergunta. Pode falar. Uma pergunta para colocar uma pulga atrás da orelha aí. Mas por que depois, lá no milênio, essas duas tribos aparecem? Aí enroscou, hein? Essas duas tribos que foi omitida, lá no Ezequiel, da linhagem dela, e essas duas tribos que nós acabamos de falar, Dan e Efraim, ela aparece lá no milênio. E aí? Enroscou. E aí, gente, responda. Deixa mais por fim para vocês responderem, então. Bom, então, entrando nessa parte aí, agora já dá para entender mais o porquê que a tribo de Dan e a tribo de Levi não entram em Apocalipse 7 como 144 mil. Agora nós vamos entrar em relação aos 144 mil exatamente, né? Quem são eles? São 12 mil de cada tribo de Israel, selados, marcados, tá? E tudo que eu falar aqui, você toma no sentido espiritual para você também, tá? Que quando você aceitou Jesus, você foi marcado e selado pelo Espírito Santo. Então, se você pegar o Aurélio, como eu peguei hoje, e ver o que significa a palavra selar, quer dizer que ele toma para si ou
carimba, né? Carimba, marca para si. Então, como nós somos cristãos, nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então nós fomos marcados, selados, espiritualmente falando, né? Mas os 144 mil, eles são 12 mil de cada tribo, que eles não, que eles vão ficar na grande tribulação. Para quê? Para que vocês acham, qual a finalidade deles ficarem? Está na lição, quem leu vai saber responder. Qual a finalidade dos 144 mil? Por que eles vão ficar? Por que eles vão ser selados? Né? Alguém sabe dizer? Alguém pode me responder isso aí? Alguém? Qual a principal tarefa dos 144 mil selados? Pode falar, irmão Vitor. Eles vão estar no período da tribulação para confrontar a trindade satânica? Também, mas tem outro motivo. Pode falar, pastor Esther. Alguém mais? Bom, além de confrontar, como o irmão Vitor falou, a principal tarefa deles é a pregação do evangelho. Eles vão estar lá proclamando o evangelho e o reino de Deus. Por quê? Por que eles vão estar proclamando o evangelho? Porque, se você analisar, Jesus já voltou, né? Nós já estamos lá na glória com Jesus. E por que eles vão continuar proclamando o evangelho? Alguém pode me dizer? E detalhe, né? Os 144 mil, eles vão do início ao final da grande tribulação. Eles aparecem no início e vão até o final. Bom, irmãos, por que eles vão proclamar o evangelho? Porque tem pessoas que não vão aceitar a marca da besta. Mesmo não mesmo não tendo aceitado Cristo antes, mesmo não tendo subido com Jesus, né? Eles vão não, só um minutinho, irmãos, tá um som aqui, só um minutinho que eu vou pedir pro pessoal falar um pouquinho mais baixo. O pessoal não está me ouvindo, não, mas vamos lá. Bom, então, essas pessoas, esses 144 mil, eles vão proclamar o reino de Deus por toda a terra. Então, para salvar, para que as pessoas que estão na grande tribulação não aceitem a marca da besta. Porque a partir do momento que você aceitou a condenação eterna, já Elvis, né, como eles falam, brincando, né, já tudo vai ficar tudo assim. E em relação a 144 mil, nós temos algumas interpretações, que foi até o motivo da enquete, né? Muitos acham que os 144 mil, eu sou dessa linhagem, o bispo também. Como que é, irmão Paulo? Como que é? Apareceu aqui na... Pode perguntar, irmão Paulo. A irmã Paula está perguntando assim, é correto dizer que eles vão lutar contra aqueles que contradizeram o sentido correto da Bíblia? Sim, irmão. Eles vão lutar contra essas pessoas. Aliás, eles vão estar munidos de vários espíritos de Deus, que eu vou falar mais para frente,
que eles vão bater de frente com o anticristo, bater de frente com tudo que o anticristo prega. E por isso que eles vão estar munidos de um espírito da verdade. Eles não falam mentiras. Eles não se atentam a mentiras. Eles vão ter espírito de poder, espírito de amor, espírito de vida, de liberdade, de sabedoria e de juízo. Então, eles vão estar munidos de todos esses espíritos para estar pregando a palavra do Senhor, né? Naquele tempo. Então, existem duas vertentes de teorias que as pessoas creem, os teólogos de hoje creem. A primeira vertente, que eu e o bispo nós somos adeptos, é que esses 144 mil são exatamente das tribos de Israel. Eles são israelitas. Eu creio nessa parte, né? E também tem um pessoal que crê que vai ser cristãos de toda parte, né? Que eles vão estar, no caso, porque pela fé nós somos filhos de Abraão e por isso eles creem nisso. E tem os nossos amigos TJ, os Testemunhas de Jeová, que dizem que vão ser 144 mil deles, né? Que é uma heresia, né? Porque, pelo que eles pregam, pelo que eu estava lendo sobre isso, eles pregam que vão subir com Jesus 144 mil anciãos deles e não vai subir mais ninguém. Quer dizer, quando Jesus voltar, antes da grande tribulação, vão subir 144 mil anciãos dele e mais ninguém. Então, aí já bate de frente com a palavra, né? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se ele salvar 144 mil de uma determinada religião, ele está fazendo acepção de pessoas. Então, por isso é que a gente não crê nisso. Então, a crença minha é que sejam 144 mil das tribos de Israel. Uma coisa interessante aí, né, que a gente tem que estar conversando, é que em algumas versões bíblicas, principalmente na Testemunha de Jeová, eles mudam esse versículo, porque o versículo diz que fala de os 44 mil, aqui, ó. Então ouviu o número dos que foram selados e eram de 144 mil, Apocalipse 7,4. 144, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui, eles mudam o versículo, eles colocam assim, ó, ao invés de falar das tribos dos filhos de Israel, que é o versículo que é traduzido para nós... É o original, né? É o original no hebraico e no grego. Tais expositores, não só o testemunho, mas alguns expositores, eles trocam esse tribos dos filhos de Israel para a tribo dos crentes fiéis. Ou seja, eles indagam que essa tribo de Israel, essas 12 tribos, não é tribo literal. Então, eles trocam o versículo, eles colocam lá, tribos dos crentes fiéis, ou seja, da igreja de Jesus. Aqueles que participaram da grande tribulação, não aceitaram a marca da besta, esses vão ser esses da tribos de crentes fiéis. Mas eu acho estranho isso, porque senão não seria colocado o nome dessas tribos de Israel. Se Deus falasse que fosse alguém de lá, dos remanescentes, que é daqueles que não deixaram se marcar pelo 666, a marca da besta, então Deus colocaria, vamos 144 mil dos filhos dos crentes fiéis que ficaram na grande tribulação, mas não é isso que o texto diz, né? Ele diz que eles são 12 de cada tribo de Israel. E a gente tem que entender que tem coisas que é para a igreja e tem coisas que é de Israel. Então você tem que saber discernir dentro da Bíblia aquilo que é promessa para Israel e aquilo que é promessa para o judeu. Tem uma divergência muito grande nisso. Tem coisas que
as pessoas falam que é para a igreja e não é propriamente só para Israel. E esses 144 mil, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que é os 12 mil de cada tribo, senão não seria colocado aí. E outra coisa que eu vejo interessante, Nai, que a salvação, ela começou com o povo judeu. Sim. E vai terminar com o povo judeu. Sim, até um comentário do comentarista da lição, ele fala sobre isso, ele fala, começa com os judeus e termina com os judeus. Né? Deus formou um povo especial, uma nação especial escolhida, que é Israel, e para trazer o evangelho para o mundo e vai terminar. Isso é uma crença minha, né? Certo. Então, bispo, também, e aí a gente vai entrar, por que Deus marcou eles? Da mesma forma que o anticristo vai marcar as pessoas. Na realidade, Deus já te marcou desde o momento que você aceitou ele, né? Você já é selado por isso. E a importância do selo, eu até tirei um pouquinho aqui da lição. Qual a importância do selo? Por exemplo, lá em Êxodo 12, quando foi a última praga, né, do Egito, que Deus pediu para o povo fazer? Na última praga, Deus pediu para que eles selassem os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Num sentido de salvação, né? Era um selo, né? É um selo de salvação. Por isso que o selo é importante. A igreja também hoje é selada por Deus. Inclusive, né? Na lição aí, eu vi uma colocação bem inteligente do autor. Ele coloca aí, não sei se vocês têm aí fácil, o selo promove. Isso, eu já ia falar disso agora, mesmo. Não sei se tem condição de você colocar na tela. Eu vou colocar aqui. Ele é muito... O cara, Deus, o homem de Deus que, né, tem mania de falar, cara, essa coisa é de mineiro. Então, esse servo de Deus, ele colocou aqui sobre a importância do selo. Isso, tá aí, ó. O selo... o que o selo traz, né, para nós, né? Isso, pode falar aí, né? Quando você é selado, tanto nós como 144 mil, nós vamos ter a identificação de Cristo. Quando você é selado por Deus, espiritualmente falando, você passa a ter a identidade de Cristo. O selo do Espírito Santo, né? Você começa a ter aquele selo de Atos, capítulo 1, é o selo do Espírito Santo na vida do cristão, né? Isso. E nos identifica, né, como cristão. Isso. E também, esse selo, ele promove a sua propriedade. Você está dizendo para as pessoas, eu sou propriedade de Cristo. Cristo é meu dono. O próprio Paulo falou, diz, eu sou prisioneiro de Cristo, né? É algo extraordinário, né? Ao mesmo tempo que esse selo também promove para nós proteção. Com certeza. O selo que aquilo que você falou agora há pouco sobre a marca lá nos umbrais da porta, isso. Que era um selo de proteção para Israel, né? Isso, foi isso mesmo. Raabe também, aquele fio de escarlata também foi de simbolismo da proteção, né? Isso. Quando a gente fala de proteção, a gente também automaticamente fala de segurança. Sim. Né? Nós estamos seguros na mão de Cristo. O que quer dizer assim? Não que você esteja isento de que aconteçam as coisas com você, viu, irmãos? Na realidade, você tem a segurança para onde você vai, né? Independente, né, do que aconteça, você tem... Não, se acontecer qualquer coisa comigo e Deus me levar, primeiro, é que acabou o propósito de Deus com você aqui na Terra e você tem a segurança que você vai para os braços do Pai.
Enquanto você não. Isso que você está falando, né, é algo muito tremendo e importante para a nossa vida. Porque se só, como eu falo, sempre falo, só chovesse na horta do crente, se a bênção viesse só para quem serve a Deus, todo mundo ia ser, mas não por amor, né? Então, aquilo que você colocou aí de sofrimento, nós vamos passar por isso mesmo, já passamos por isso, né? Só que há uma diferença, né? Que a nossa convicção é de uma vida eterna. Eu acho que nessa terra nós vamos passar. Você vê as mortes dos grandes homens de Deus, Paulo, Silas, Estevão, que foi apedrejado, né? Então, a gente tem que saber que, enquanto estivermos presentes nessa terra, nós podemos passar por qualquer tipo de luta, né? Porque a certeza nossa é um lugar diferente, melhor, né? Certo. E também, por último, a presença divina em todo o tempo. Ou seja, você sendo selado, marcado, e os 144 mil, eles têm a presença do Espírito Santo o tempo todo na vida deles, né? A presença de Deus junto com eles. Então, isso também cabe a nós, né? Nós trazemos para nós que temos a presença de Deus o tempo todo ao nosso lado. No caso, até eu tenho um testemunho até que eu vou pedir oportunidade amanhã na igreja. Ontem aconteceu uma coisa aqui em casa muito desagradável, mas Deus foi com a gente, e amanhã eu vou dar esse testemunho na igreja, se Deus quiser. Quero testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida ontem. E ele se encaixa tanto na proteção e na presença divina o tempo todo conosco, né? E aí nós vamos entrar numa parte que, no caso, seria o caráter, né? Para ser selado com 144 mil, o judeu lá, que vai ser selado, ele tem que ter algumas características, né? Que vem de encontro com o que o Deus quer que ele seja. A primeira característica deles é virgem. Eles não vão se contaminar com mulheres. Então, já me leva a entender que os 144 mil são homens, 144 mil homens, né? Então, eles não vão ser contaminados com mulheres. Se você quiser ler, está lá em Apocalipse 14, 4, né? Já está falando dessa parte. Também, eles vão ser persistentes, porque, lógico, o povo vai estar iludido com o anticristo, né? O anticristo vai estar fazendo maravilhas na terra, acertando tudo que está de errado, e eles vão ser persistentes, eles vão continuar pregando a palavra e dizendo que aquele não é o reino de Deus, que o anticristo não é Deus, que Deus ainda virá, que vai ter um reino milenar, né, a ser seguido aí, de acordo com a escatologia, como nós já estudamos. Vão ser verdadeiros, já falei isso aqui, e eles vão ser pessoas que falam a verdade, eles não têm engano nas palavras deles, né? Por isso que eles têm que ter esse caráter, têm que ter essas 3 características para ser selados por Deus, né? E aí, eu falei há pouco sobre os espíritos, né? A parte espiritual que vai, no caso, acompanhar eles, né? Que está aqui nessa parte da lição. Ó. Essas ações do Espírito relacionadas aos 144 mil. Espírito de verdade, para esclarecer e santificar. Espírito de poder, para mover e operar. Tenhamos em mente, então, que eles podem operar maravilhas. Que eles vão operar maravilhas. Espírito de poder, espírito de amor, para integrar e intensificar, espírito de vida, para reproduzir e frutificar, espírito de liberdade, para acrescentar e purificar, espírito de sabedoria, para habilitar e qualificar, e espírito de juízo e ânimo,
para potencializar e testificar do Senhor Jesus, que está lá em Malaquias 3:8. Então, são essas características que os 144 mil vão ter que ter, né? Porque eles são selados, são separados por Deus para a pregação da palavra. E aqui entra naquela lá, qual a tarefa deles, né? Que foi perguntado aí no começo. Que essa colocação aqui também do autor, ela é pertinente e importante, porque tudo bem que se a gente não tiver essa briga que todo mundo tem aí, quem é 144 mil, é testemunho de Jeová, é judeu, é cristão, isso daí, tudo bem, é um ponto passivo, é um ponto de discussão que também não vai levar muito a coisa, a alguma coisa importante. Mas a tarefa, sim. Isso que eu quero frisar para vocês. Os 144 mil, quem são ou deixa de ser, se cada um tem um tipo de opinião, né? A gente vê grandes pregadores aí tendo discussões ferrenhas a respeito de quem são. Tudo bem, isso daí é uma coisa que não é muito relevante. Agora, a missão que eles, ou a tarefa que esses 144 mil tiveram dentro da grande tribulação, aí sim. Aí eu acho que isso é importante, viu, presbítero Nai, a gente enfatizar, porque de tudo isso, dos 144 mil, eu acho que a coisa mais importante, além deles ser selados, lógico, com o selo de Deus, tudo bem. Agora, a tarefa deles, a importância deles no meio da grande tribulação, no meio, digo assim, nos 7 anos da grande tribulação, de uma, vamos dizer assim, de um chamado de Deus importante para aquela época. Porque muitas vezes você não entende. O judeu, vamos colocar assim, o judeu lá, o judeu da gema mesmo, eles não creem em Jesus, né? Hoje tem o ortodoxo, né? Isso, tem o judeu messiânico, né? Que eles já têm uma visão mais clara do evangelho, uma mente mais aberta, mas não é muito, são poucos, né? Principalmente alguns judeus que estão em outros países, que se converteram, aí tudo bem. Mas quando você fala do judeu ortodoxo, do judeu lá da gema, vamos dizer assim, ele é complicado. Então, esses 144 mil, eles vão ter uma tarefa primordial na grande tribulação, que será para converter os judeus para o reino de Deus, que é o milênio. Aqui nós já não estamos falando nem mais de salvação dessa época agora, até o irmão Zé Herculano falou isso. A salvação da graça acabou, né? Vai acabar, né, irmão Zé Herculano? A grande tribulação já é a pregação do reino, né? No arrebatamento acabou a salvação pela graça. Porque o Espírito Santo vai sair da terra. Isso. Aí é o grande e terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação, né? Certo. O bispo falou uma coisa muito importante aí agora, que vai ser a pregação para os judeus, né? Isso. Principalmente para os judeus, uma coisa muito importante que não foi falada ainda, mas essa pregação vai ser para os judeus. É porque eles são judeus, né? Por isso que eu acho que são os 144 mil. A gente fala assim, mas eu vejo pregadores, historiadores e até pessoas instruídas dentro da Bíblia dizendo que é impossível as 12 tribos de Israel se reunir. Eu fico pensando, impossível? Quando houve a diáspora, né? Quando o povo judeu houve a dispersão, depois houve a diáspora, quantos milhões de judeus voltaram para sua terra? E eu estava vendo uma reportagem esses dias aí que está voltando milhões de judeus que pertencentes àquelas tribos de Israel antigas que estão voltando para Jerusalém, para Israel. Para que isso aconteça,
que nós cremos, eu estou falando na nossa crença, minha crença, né? Não sei nem a de vocês, que esses 144 mil são judeus, então Deus já está fazendo pertencente a essas tribos, o retorno deles para que isso aconteça. Isso é pensamento meu, né? E aquela visão de Elias, né, que viu o pombo com janela? Isso. Ele estava prevendo essa época. A volta, né? Porque pomba com janela, hoje nós sabemos que é avião, né? Avião, né? E ele teve na visão dele os judeus voltando para a terra deles nesses aviões, né? Mas o que eu vejo, viu, irmão Zé? Eu vejo uma profecia de Ezequiel, capítulo 37, do verso 12. Quando você lê Ezequiel, capítulo 37, verso 12 e o 13, eu fico encantado com o que diz assim, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas. De quem ele está falando? Das nações de Israel, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ou seja, Deus estava dizendo que ia pegar essas tribos e iam trazer eles de volta. É uma profecia de Ezequiel para o futuro. Iam trazer, e vos trarei a terra de Israel. Né? Isso está acontecendo atualmente, né? Que é um milagre dos nossos olhos. Mais de 3,5 milhões de judeus de 103 países já retornaram para sua pátria. E é de agora, olha, 3,5 milhões de judeus já retornaram à sua pátria. E aí o Senhor continua, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair delas, ó povo meu. De quem Ezequiel está profetizando? Não é para a igreja. Aqui é uma profecia exclusiva para Israel, que Deus ia tirar eles da sepultura e iam fazer eles voltar para a terra deles. E com a volta desse povo, logicamente, vai se concretizar essas 12 tribos de Israel. Isso na minha visão, né? Aí o verso 14 diz assim, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Olha o que Ezequiel está falando aqui, no capítulo 37, no verso 14. Porém em vós o meu espírito, grande tribulação, e vivereis. Quer dizer, vão voltar agora a crer, né? E vos estabelecerei na vossa própria terra. Ou seja, como eu falei, estão voltando os judeus de todos os países para a sua terra, para que se concretize essa tarefa que nós estamos falando dos 144 mil que vão participar da grande tribulação. É isso mesmo, bispo. É uma profecia antiga de Ezequiel, mas que ela vai se cumprir lá no tempo da grande tribulação. Pode perguntar, pastor Noemi. Na minha pesquisa que eu fiz sobre 144 mil, apareceram vertentes de mais de 15 opções de vertentes de seitas, né? De seitas, de quem seria os 144 mil. Mais de 15. Bem demais. Eu peguei, na enquete, eu coloquei mesmo as 4 mais defendidas. Mas existem mais de 15, 20 heresias sobre esse assunto. Que a Testemunha de Jeová é a mais antiga, acredito eu. Né? Mas se você analisar o texto lá que fala de não se contaminar com mulheres, se você analisar, principalmente no termo original, ali ele está dizendo sobre não é ter relações sexuais com mulher. Ele está falando ali sobre a contaminação de prostituição no sentido espiritual, deles não ter a marca da besta, não se contaminaram com
a meretriz, né, da época lá, então é diferente, não é? Às vezes você pega uma coisa achando que aquilo é literal e não é literal, ele tem uma abrangência muito grande. Aí, quando está falando de mulheres virgens, pode estar falando também, e alguns historiadores dizem, de não se contaminar com a idolatria, com o pecado, com a marca da besta que vai ter na grande tribulação, nesse sentido, né? Então, não é... eles falam assim, ó, os remidos que não prostituíram com a grande meretriz, não é isso? No verso 4 lá do Apocalipse. Vamos pegar aqui, vamos ler aqui para já deixar claro isso aí. Eu estou aqui com a versão Almeida Revista Corrigida. Pode falar, irmão Zé Plano. Então, esse também é um dos pilares da Igreja Católica, né? O celibato da Igreja Católica. Sim. Eles usam isso aí também como sustento para esse dogma. Eles acho que vão ficar o virgem lá dos 144 mil lá. Ô, bispo, né? Dá para ver daí, ó? Dá para ver. Essa Bíblia é uma Bíblia da Testemunha de Jeová. Eu ganhei aqui no portão essa Bíblia, eles trouxeram para mim. O bispo Marcos me deu uma dessa também. E nessa Bíblia aqui, ó, eles falam da tribo... Lembra daquele versículo que foi dito do capítulo 7? Certo. O versículo 4 diz assim: então ouviu o número dos selados, 144 mil, selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Aí ele vai enumerando igual a nossa Bíblia, esse pedaço aqui. Apesar que isso parece que é uma nova tradução, que foi uma tradução corrigida do inglês, lá, alguma coisa. Essa Bíblia aqui, ó, lá a tradução do Novo Mundo. Até é importante frisar que tomar cuidado aí com essas traduções de Bíblia aí, irmãos, quando vocês forem comprar a Bíblia, porque tem muita Bíblia aí que nem eu comprei uma NVI atualizada, lá eles falam explicitamente que as duas testemunhas, Elias e Moisés. Né? Então, acredito que existem várias vertentes, como já foi falado aqui, que a gente não tem como saber, mas a gente tem algumas ideias sobre isso, mas falar explicitamente é complicado. Então, cuidado aí com algumas traduções, que pode ter alguma heresia aí, e às vezes ser enganado por isso aí. E tem um grande pregador, não vou citar o nome, mas ele diz assim, ó, assim, os 144 mil são virgens e castos, no sentido de terem se recusado a se manchar participando da prostituição, que é adorar a besta, e mantendo-se puro em relação a Deus. Esse é um sentido também, deles não se contaminar lá na grande tribulação e ser virgem, não se contaminaram lá com a idolatria, não se prostraram diante do anticristo, da besta lá, né? Uhum. Então, é também um sentido que abre a nossa visão, porque, igual a pastora Noemi está falando, como que desculpa a palavra aí, mas uns imbecil desse vão dizendo que eles não se contaminaram com mulher, são eles, os homens lá, né, que são dessa seita maligna aí. Meu Deus do céu. Não leram o Levítico. Eles não leram o Levítico. Inclusive para os alunos aí, a nossa próxima pauta vai ser seitas e heresias, né? Depois que nós acabarmos essa revista aí do Apocalipse, vai ser seitas e heresias. Nós estamos preparando aí. Então, vão se preparando aí. Eu sei que vai ter pano para manga aí, né, bispo? Vai. Muito pano para manga. É importante, né, Nai? Porque o que acontece? As pessoas acham que é uma igreja normal, muitas igrejas, e as pessoas não sabem que é uma seita e uma heresia, né? Acham que é uma igreja cristã normal. Não só essa, mas várias igrejas confundem o povo, é ilegal. É isso mesmo. Então, bispo, lá em Apocalipse 14, 4, está escrito assim: esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro.
É o que está escrito em Apocalipse 4, segundo a Almeida Revista Corrigida. É interessante isso aí, né? Então, essas versões, a gente tem que tomar, igual você falou, muito cuidado com esse tipo de versões, né? Tem uma versão aí que eu não estou lembrado agora, que, se eu não me engano, também tiraram um versículo aí de Levítico lá, o presbítero Zerculano. Eles tiraram um versículo lá, que é justamente o versículo que Deus fala de homens se deitar com homens. Foi tirado da Bíblia, dessa Bíblia. Eu vou pesquisar, vou ver se eu consigo, e numa próxima oportunidade eu falo aí para os irmãos. Bom, e voltando aqui para nós finalizarmos, né? Nós estamos na tarefa deles, né? E essa conclusão é muito pertinente, eu queria até ler, né, para que os alunos fiquem bem antenados com isso. Os 144 mil judeus, segundo o autor, ele também crê que sejam judeus, né? Que recebem o selo do Deus vivo, exercerão seu ministério profético na fase mais intensa da grande tribulação, exatamente no olho do furacão, a saber, na terra de Israel. Eles iniciam o seu ministério no capítulo 7 do Apocalipse e depois reaparecem no capítulo 14, com o Cordeiro, no céu, no Monte Sião. A profecia de João revela, junto do remanescente de Israel, estará uma multidão incontável de salvos, de todos os povos, fruto do grande trabalho missionário dos 144 mil. Aí está a real tarefa deles, né? Que seriam, com essa grande multidão, a pregação da palavra de Deus para os judeus. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Eu vi uma coisa interessante, Nai, de um dos maiores evangelistas messiânicos. Eu não vou falar o nome dele aqui porque é muito difícil, mas é Arnold, né? Fruitchen, é um nome assim, é tão grande o nome do cara. E ele é considerado um dos maiores evangelistas messiânicos. Ele é judeu e ele fala aqui sobre a vantagem que é ter esses 144 mil judeus para pregar na grande tribulação. Ele estava falando uma coisa interessante aqui, que para você treinar um evangelismo, né, um evangelista ou um pregador da palavra para pregar para o judeu, eles têm que entrar em seminários de demora de 3 a 4 anos para se preparar um judeu para que ele, ou preparar um seminarista para que ele pregue o evangelho, tem um conhecimento além da língua dos hebreus, né? Lá, e ele falou que é difícil, mas olha o que esse homem aqui, um dos maiores evangelistas, ele diz que Deus é tão sábio que ele preparou esses 144 mil judeus. Por quê? Porque esses 144 mil judeus que estão espalhados pelo mundo, né? Todo, eles não vão precisar de treinamento, porque eles já conhecem, assim, a língua deles. Ele diz que um judeu conhece, que tem pelo menos, fala 2, 3 línguas, e eles têm conhecimento da Bíblia, conhecimento do Torá, né? Tudo. Então, para eles, porque ele está dizendo assim, que o período de preparação para se pregar para o judeu é um tempo muito pequeno, não teria tempo, a não ser que fossem judeus já preparados para isso, que Deus já preparou eles. Quando eles vão voltar para Jerusalém, eles têm conhecimento da Bíblia, eles têm conhecimento de línguas, né? O judeu fala 2, 3 línguas de outros países. Então, ele está dizendo assim, esse evangelista, que vai ser muito mais fácil, muito mais plausível usar esses 144 mil ser judeus mesmo, porque vai ser mais fácil para evangelizar para o judeu.
Porque senão teria que preparar de 4 a 5 anos para fazer isso. Então, como eles já vão vindo de outros países, já se torna muito mais fácil. Eu achei interessante essa colocação dele. Sim, mesmo porque, bispo, se nós analisarmos a história judaica, eles não aceitam outros povos, né? Não. Teria que ser povo deles mesmo, para ele aceitar a palavra. Então, isso é cultural deles, e eles não aceitam mesmo, não adianta. Os historiadores dizem que Paulo, quando caiu lá, né, no caminho de Damasco, lá no tal, depois de 3 dias, ó, que interessante, depois de 3 dias, Paulo já estava pregando. Mas por que como que Paulo estava pregando? Porque ele já conhecia, vamos dizer assim, o evangelho. Ele só não conhecia Jesus. A lei, as coisas, ele conhecia. E depois de 3 dias, ele já começou a pregar nas sinagogas o Cristo que ele aceitou. Isso mesmo. E, bispo, só para complementar aí o que nós estamos falando, o pessoal sabe que eu trabalhei com vendas muito tempo. Inclusive, eu trabalhei ali no Higienópolis, que é um dos bairros mais populosos da população judaica, né, em São Paulo. Certo. E teve um dia que a gente combinou lá com um cliente, aí eu tive que entregar um computador lá na casa dele. Você sabe o que aconteceu? Eles fizeram um caminho de papelão para mim entrar na casa. E fizeram um caminho de papelão certo. para mim entrar na casa e pediram para me tirar meu sapato. Aí eu falei para eles, você desculpa, eu sou evangélico, eu sou protestante, e eu queria saber o sentido disso. Ele olhou para mim e falou assim, aqui é terra santa, aqui é terra de Deus. Dentro da minha casa é terra de Deus. Olha. E você é um gentil, você é impuro. Para o nosso povo, você é impuro. Então você não pode pisar na minha casa, senão você contamina o meu lar. Você está vendo. Aí eu tive que tirar o sapato, entrar naquele... Ele fez o caminho certinho para mim colocar o computador lá no quarto e depois para mim sair e ir embora. Para você ter uma noção como que é, né? Como eles são ortodoxos. São. Então, eles não vão aceitar, eles não aceitariam algum povo de outra nação pregar para eles. Então, teria que ser um judeu preparado, como o bispo está falando, para que eles aceitem a palavra do Senhor, entendeu? Vai ser por aí mesmo. Mas Nai, uma pergunta, você chegou a colocar o pé no chão ou você colocou o pé só no papelão? No papelão, não posso pisar no chão. Não pode. Achei que fosse só o seu sapato que fosse Não, impuro. ele colocou o papelão ali como se fosse uma caminho, forma de é um caminho, como uma forma de eu não pisar na casa dele para não contaminar a casa dele. Caramba, né? Só o pé que contamina, né? Que bobeira, tem tanta coisa que contamina, né? Mas nós estamos falando num sentido... Mas é a cultura, né? A cultura deles, né? Eu entendi, entendi. A cultura é complicado, principalmente... Agora, esses judeus, quando eles voltam para a terra deles, além da cultura, eles têm conhecimento de estudo, né? Eles são bem estudados. Pode ser mais fácil os 144 mil judeus pregar para eles lá. Gente, tem a noção que um judeu, aos 12 anos, ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Pedro. Aos 12 anos. A Torá, né, no caso. Sim, a Torá, os 5 livros de Moisés. Bíblia, no caso, né, que eu falo, é a Torá deles, né? Então, ele sabe a Torá de cabo a rabo. E por isso, também, que quando Jesus foi a Belém, quantos anos ele tinha, bispo? 12 anos. Então, ele conhecia a palavra, ele conhecia o que ele estava falando. Então, coisas que, assim, são culturais e que a gente, entrando na lição dos 144 mil, a gente entende que eles não vão aceitar qualquer povo chegar lá e pregar para eles. Não, mas não vão aceitar mesmo. Entendeu? Bom, eu termino por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida... Alguma colocação, fica à vontade, pode falar.
Tudo tranquilo. Amém. Então, a próxima lição vai ser o Cordeiro de Deus, né? Deixa eu só fazer o complemento, você está falando da tradução da Bíblia. Ah, Para nós, é sempre recomendado a gente sempre pegar a Bíblia com tradução de João Ferreira de Almeida, sim. que é a tradução que mais se enquadra dentro das nossas crenças. Isso. É da nossa doutrina também. Quando você for pegar a Bíblia para poder acompanhar, ler, é sempre com tradução de João Ferreira de Almeida. Existem Bíblias aí com outras traduções boas, mas que tem no meio algumas coisas que fogem à nossa crença. No caso, a gente tem que saber da King James, né? A NVI também. A NVI tem umas coisas perigosas ali. Tem várias aí que se você for ler mesmo, dentro você vai ver muita coisa que não bate com o que nós cremos. Principalmente, irmãos Herculano, no rodapé. Aqueles comentários embaixo, né? Comentários, a minha é uma Bíblia boa, Plenitude. Plenitude. Se você for ver o rodapé aqui, o que tem de coisa aqui que não casa com o que nós pensamos... Não se assuste. Mesmo que no caso lá como que é? O rei lá que foi falar com... Puxa, agora deu um branco aqui. Quem é? Da Pitonisa lá? Isso. Não, que subiu, aquele que deu uma briga na nossa igreja. Foi. O Isaú tem Bíblia que fala que ele Não, e Bíblia que a gente... Bíblia que muitos cristãos evangélicos usam. Isso, que Samuel veio mesmo. Samuel veio. Isso é uma heresia fora do O sangue de Jesus tem poder. E está no rodapé. Está no rodapé. Tá no rodapé. Então eu tenho que tomar cuidado com o que a gente vê. Se fugir aos ensinamentos que a gente tem na igreja, nem leva em consideração o que está escrito Porque isso aqui, as pessoas têm que entender que isso é comentário de alguém. Lógico. É a palavra de Deus. Não é comentário bíblico, não é a Bíblia, é o comentário da pessoa. A pessoa que escreveu a Bíblia. Tem que tomar muito cuidado com isso. E vou falar uma coisa, pastor, né, irmãos, não é sem intenção, não, é intencional. Eles fazem de propósito para confundir as pessoas. Porque às vezes a pessoa fala, é sem intenção. Não, nada sem intenção. É de propósito para confundir as pessoas mesmo que leem. E pega, pastora Noemi, um texto que não tem nada a ver, que é um texto de grande tribulação, e coloca ele para atualidade, para fazer aquilo que eles acham que para eles são certo, né? Sustentar o argumento dele, né? Sustentar, principalmente eles pegam muito Davi e Jonatas, né, que se afeiçoaram. Olha, é um absurdo. Nossa, muito. Absurdo. Como diz a bispa, absurdo. Isso é um absurdo. Por isso, bispo, é muito importante a gente estar aqui, né? Ensinando da palavra de Deus, as pessoas aprendendo, que é justamente para não cair nesse tipo de engano, né? E qualquer dúvida, pergunte. O conhecimento, ele liberta, né? Com certeza. Mas o importante é que o bispo já falou em outras aulas, é o conhecimento dentro da nossa doutrina, entendeu? Para que você não seja enganado e não seja ludibriado aí com as coisas que estão por vir. Porque se você achar que não pode ficar pior, gente, o que eu tô lendo da Bíblia e que eu tô vendo, misericórdia, o negócio vai ficar feio, hein, bispo? Estamos tendo aí um vulcão aí, vocês estão vendo no noticiário, que se entrar em erupção e tiver um maremoto, vai chegar no Brasil, gente. E vai pegar muito, quem né? Dia imaginou, né? Vai pegar quem muito. Dia imaginou que isso aconteceria no nosso tempo? Nosso país, o pessoal se gabava que no Brasil não tinha terremoto. Esses dias aí, não sei que cidade do interior aí, teve um terremoto de 4 graus na escala Richter. Deu uma balada danada. Você entendeu? Então, estamos nos fins dos tempos, as coisas estão acontecendo, o mundo está de um jeito que só a misericórdia de Deus. Mas tá bom, vamos agradecer a Deus, agradecer aos irmãos por aqueles que participaram aí, e sábado que vem estamos aí de volta numa lição nova em nome de Jesus. Aí o bispo vai falar sobre a lição Cordeiro de Deus, certo? Isso.
Eu queria agradecer aos irmãos aí pela paciência, pela vontade de aprender, né? E qualquer dúvida, irmãos, me ajudem aí, perguntem no grupo, né? O grupo está lá para isso, que é para tirar dúvidas da escola, certo? E também eu quero dar um aviso aqui para os irmãos, assim, eu vou, agora não, hoje tem poucos alunos, mas sábado que vem eu dou esse recado melhor. Eu vou parar de colocar, não vou parar de colocar o vídeo no YouTube, tá? Mas eu vou parar de colocar o link do vídeo. Então, que você se inscreva lá no canal, quando você entrar lá, se inscreva no canal para você receber a notificação que o vídeo está no ar. Eu não vou deixar de colocar o vídeo, tá? Mas eu vou começar a parar de colocar no grupo o link do vídeo, tá bom? Só inscreva-se lá no canal, que quando eu colocar o vídeo, vai aparecer lá no seu YouTube lá, que tem vídeo disponível, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã tem um culto, todas as nossas igrejas. Amanhã estarei lá, se Deus assim permitir, em Jundiaí. E estaremos aí cultuando o nome do Senhor. Que Deus fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.